Olá, muito boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe grande, poderosamente. No nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Glória a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar na presença do Senhor. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e nós bendizemos a Ele, né? Pela sua grande e poderosa misericórdia sobre as nossas vidas. Nós agradecemos a Deus por esse dia, agradecemos a Deus, né, pela oportunidade que temos no dia de hoje de termos um culto tão maravilhoso, tão gostoso, tão alegre, onde já estivemos, né, compartilhando as programações do Natal, falando a respeito do que nós vamos, né, realizar no nosso Natal, quantos planos, quantos projetos nós temos, e domingo que vem vai ser a nossa grande festa do Natal. Graças a Deus, todos da igreja empolgados, entusiasmados, né, cheios de ânimo, fé, de confiança, esperança, e vai ser, com toda certeza, será uma festa linda, vai ser uma festa muito abençoada, onde nós vamos compartilhar, né, o amor de Deus e vamos também, estamos muito entusiasmados com o nosso projeto da Primeira Bíblia. Então, esse projeto da Primeira Bíblia é um projeto que eu tenho certeza que nasceu, né, no coração de Deus, porque a Bíblia diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão, né, tudo e eu vos darei. Então é muito importante, irmãos, muito importante. A palavra de Deus está dentro do nosso coração. A palavra de Deus está dentro da nossa vida. Então nós temos essa consciência da responsabilidade que temos como igreja de ensinar a palavra de Deus e ensinar o amor de Deus às crianças, ensinar o amor de Deus a todos aqueles, né? Mas especialmente nós estamos preocupados em semear no coração das crianças esse desejo, e dos jovens, né? Esse desejo de aprender mais a palavra de Deus, de estar mais envolvido com as coisas de Deus, e isso certamente vai trazer muita bênção para a vida deles, né? E aonde a palavra de Deus habita, né? E aonde tem a palavra de Deus. Uma vez eu vi uma Bíblia de alguém, não me lembro, eu era bem jovem ainda, e a pessoa que doou aquela Bíblia para aquela pessoa escreveu para ela, né? Falou: olha, ame essa palavra, cuide dessa palavra, tenha cuidados, né, em obedecer essa palavra, porque esta palavra te afastará do mal, ou o mal te afastará desta palavra. Então, passava para a pessoa a consciência, a responsabilidade de que ela tinha, né, de falar da palavra de Deus, de atentar, né, de pôr os seus olhos com atenção à palavra de Deus, porque aquilo ia trazer bênção para a vida daquela pessoa, e aquilo ia então trazer, né, vitória para ela, ia trazer, né, uma vida próxima de Deus, uma vida próxima do Senhor. E a outra afirmação também era verdadeira, que se ela se afastasse daquilo e deixasse o mal, né,
entrar no coração, na vida dela, o mal a afastaria das coisas de Deus. Então, nós louvamos a Deus, né? Porque Deus é poderoso e Deus tem posto no nosso coração esse desejo de falarmos, né? De anunciarmos, de dizermos para as pessoas o quanto é importante a palavra de Deus. Colocar no coração das pessoas cada dia mais a palavra do Senhor. Eu ganhei um presente no meu aniversário, muito lindo, e hoje eu coloquei ele em prática, né? Uma menina da igreja, ela fez, uma jovem da igreja fez para Yasmin, quando a Yasmin ia viajar, ela fez um vidro, não está aqui, sempre estava aqui, hoje eu deixei ele na igreja. Um vidro cheio de papeizinhos dentro, né? Só que aqueles papeizinhos, cada um daqueles papeizinhos são um versículo da palavra de Deus. E ela teve o cuidado de imprimir, de cortar direitinho. E ela, quando a Yasmin foi viajar, foi embora para os Estados Unidos, ela deu um para a Yasmin. E eu olhei aquilo, achei tão lindo. E eu falei para ela, falei, olha, eu quero um negócio desse aí para mim também, faz um negócio desse para mim. E depois ela fez e me deu de presente. E eu então até agora tenho usado, não tinha usado ainda, né? Tinha usado aqui pessoalmente, mas não tinha usado na igreja esse presente. E agora, hoje, né, eu cheguei com calma na igreja, e aí eu fui cumprimentar os irmãos que já estavam assentados, esperando o culto, e aí eu chegava para eles, cumprimentava eles e falava, pega um versículo, pega um papel. E aí a pessoa pegava um papel e via o versículo e lia o versículo, né? Dona Madalena, Rose, minha mãe, tio Joás, boa noite a todos, bem-vindos, em nome de Jesus. E falava, agora você lê o versículo. E aí, praticamente todas as pessoas que estavam ali naquele horário, antes de eu chegar lá para o meu lugar, e alguns que eu chamei lá para o meu lugar, eu dei o versículo para que, dei o vidrinho para que eles abrissem e lessem os versículos. E foi muito legal, né? As pessoas gostaram muito e a melhor coisa mesmo que a gente pode fazer com alguém é dar, né, a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus na vida das pessoas. Então, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio e agradeço muito ao Senhor, né, pela oportunidade que nós estamos tendo, uma oportunidade preciosa de semearmos, né, a palavra de Deus na vida das crianças da nossa igreja, dos adolescentes da nossa igreja e, é claro, né, os adultos da nossa igreja, eles também são estimulados a ouvirem a palavra de Deus. É o que nós fazemos aqui todos os dias. Todos os dias que nós estamos aqui, nós estamos fazendo isso, estimulando as pessoas, estimulando os irmãos a amarem a palavra de Deus, a desejarem a palavra de Deus e saberem, né, que a palavra de Deus é a fonte da vida cristã. A palavra de Deus é a fonte da nossa vida. Através da palavra de Deus, nós nos enchemos de fé. A Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e
recebemos a palavra de Deus, aquilo vai enchendo o nosso coração de fé, vai enchendo o nosso coração das coisas de Deus, nós vamos sendo renovados, nós vamos sendo fortalecidos, nós vamos sendo, né? Essa semana toda eu preguei várias vezes sobre essa questão de nós ouvirmos a palavra de Deus, termos amor à palavra de Deus e andarmos, né, pela palavra de Deus. Então, quando temos a palavra de Deus na nossa vida, quando preservamos a palavra de Deus no nosso coração, quando preservamos a palavra de Deus em nós, né? Então nós temos grandes vitórias de Deus na nossa vida. Então, vai ser muito precioso para todos nós. Estou muito feliz que a dona Madalena ontem, ela acabou meio que se confundindo, né? Quando ela falou da vinda do Bernardo, ela falou dia 21, e eu fiquei preocupado, eu falei, mas dia 21 já é o dia que nós vamos fazer, né, a festa, que hora que esse menino vai chegar, será que vai dar certo, né? Mas graças a Deus, que na verdade o Bernardo chega dia 20, né? O Bernardo, o irmãozinho dele, chega dia 20, e eles então vão estar junto com a gente na festa do dia 21. E vai ser uma alegria tremenda, né? Vai ser uma bênção tremenda a gente poder juntos, né, partilhar a palavra de Deus, juntos nós participarmos dessa festa tão gostosa, tão bonita, onde já hoje, além da Bíblia, nós já chegou o kit de livros também, que nós vamos entregar na igreja, um kit de livros, junto com a Bíblia. Nós vamos dar para os jovens, né, um livro de atividades bíblicas, 365 atividades bíblicas, e para as crianças, né, 365 histórias bíblicas. Então vai ser muito maravilhoso, vai ser muito, muito gostoso, né? E tenho certeza, nós vamos, esse ano que entra, pegar no pé de todo mundo aí para leitura bíblica, estimular as pessoas a, a estarem, né, fazendo a leitura bíblica, e certamente, né, as pessoas vão estar mais prontas, né, para leitura bíblica, desejosos de fazer a leitura bíblica, e você vai ver que grande bênção é quando você dedica um tempo para leitura bíblica. Eu estava falando hoje na igreja, né? O grande mal de todos nós, né, nesses tempos, é sempre dizermos, né? Ah, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Eu estava falando hoje sobre... Estava querendo repetir a mensagem que eu fiz aqui na quinta-feira, se alguém perdeu essa mensagem da quinta-feira, sobre o leproso estrangeiro que voltou para agradecer a Jesus. É uma mensagem sobre gratidão. Você vai ver que... E eu estava falando hoje, né, que talvez alguém daquelas pessoas, às vezes até tentou tentou dizer o seguinte, né? Ah, mas eu não tenho tempo para voltar para agradecer Jesus. Eles estavam separados, estavam ilhados, né? Como eles estavam doentes, eles não podiam conviver junto com as outras pessoas. E provavelmente aquilo já tinha acontecido para alguns meses, para algumas semanas, para alguns dias, mas a verdade é que eles já estavam fora do convívio familiar. Então, não ia atrapalhar a vida deles eles irem
até Jesus, né? Eles irem até o Senhor. Eles gastariam mais quanto tempo nisso? 1 hora, 2 horas, né? No máximo. Mas eles, né? Talvez até usassem essa desculpa do tempo. Ah, não tenho tempo para fazer isso agora. Quantas vezes eu ouço pessoas e converso com pessoas instruindo a respeito da necessidade de cuidar da vida espiritual, né? Olha, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Eu não sei como é aí na tua região, na tua cidade, mas em São Paulo, aqui na praia, eu vejo muito. Você pode sair 5 horas da manhã de casa. Às vezes eu saio mais cedo, por alguma circunstância, já saí de madrugada de casa aqui, tipo 4h30, 5 horas da manhã, às vezes para levar o Lucas em São Paulo. E, irmãos, aqui na Orla, não só na Orla, mas também nas avenidas e nas ruas aqui da cidade, 5 horas da manhã, você vê as pessoas andando, você vê as pessoas correndo, e é uma preocupação muito grande, né? E aí você fala, mas o que te motiva, né? A sair 5 horas da manhã para correr, para andar, né? E para essas pessoas que têm esse desejo, não tem tempo ruim, irmãos. Pode estar frio, eles vão no frio andarem, eles vão no frio correrem, né? Se agasalham melhor e sai. E aquilo é inegociável, né? Eu conheço pessoas que viajam, né? Trabalham e têm que viajar, e onde quer que eles estejam, né? Viajando, eles já chegam no hotel e a primeira coisa que eles perguntam é se querem conhecer a academia do hotel ou, né, perguntam se eles não conhecem aquela cidade, se é seguro correr, quanto pode correr, mas as pessoas, mesmo em viagem, elas querem manter aquela rotina física delas, né, para o seu próprio bem-estar, para a sua própria saúde. E eu fico pensando, né, e sempre converso com as pessoas e digo, e na nossa vida espiritual? A gente está cuidando também? Será que a gente aplica o mesmo zelo, a mesma disciplina que essas pessoas aplicam? Aí a pessoa fala, ah, não, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Essas pessoas também não têm tempo, mas o que elas fazem? Provavelmente são pessoas que têm os seus trabalhos, que têm as suas atividades normais. Então a pessoa se levanta 5 da manhã, vai na rua, corre até 7, 8 horas. Vai, vamos supor, 5 da manhã, correu até 6h30, 7 horas. Volta para casa, toma um banho, toma um café e vai para o seu trabalho, se apresenta no seu trabalho. E às vezes vai cumprir aquele horário até às 6 da tarde, um horário normal. Tem muitas pessoas, eu vejo aqui também e vejo em São Paulo, que às vezes, pela sua rotina ou por morarem longe do trabalho, ser mais difícil, né, ter que gastar mais tempo no trânsito, a pessoa deixa para correr à noite, depois que volta do trabalho. Mas o que a gente vê é que as pessoas entram nessa disciplina de cuidar do corpo, né? E não estou criticando, é saudável. E as pessoas se dedicam, né? Acordam mais cedo, fazem as coisas mais cedo. Boa noite, irmã Bia, boa noite, dona Madalena. E se aplicam a isso, né? E exige disciplina, exige uma dedicação, exige tempo. E muitas vezes nós sempre falamos isso, né? Sobre o tempo. Sobre o tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. A Bíblia a Bíblia é um livro tão completo, irmãos, que até sobre isso a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, remindo o tempo,
O apóstolo Paulo fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, não é que nós não temos tempo, mas nós precisamos pedir a Deus, irmãos, sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria para a gente administrar o nosso tempo. Porque você fala, pastor, mas eu nunca fiz isso, nunca tive essa disciplina. Pastor Nelton escreveu aí, treino pago, né? A pessoa escreve lá, a pessoa fez lá a malhação dela e põe lá, pago. Por hoje está pago. Então, e espiritualmente, irmãos, quanto será que a gente está devendo, que a gente não paga? Então, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Irmãos, se Deus, ele é justo. Se tem uma coisa que Deus é, né? Deus é todas as coisas que nós sabemos que ele é. Mas Deus é justo. E uma das coisas da justiça de Deus, irmãos, que seja eu, seja você, seja o Elon Musk, seja o Jeff Bezos lá, o cara da Amazon, seja o milionário das galáxias. Todos nós, irmãos, Deus não deu um tempo maior para os trilionários do que para nós. Para todos nós, Deus deu 24 horas. Então não é que nós não temos tempo, mas nós temos que aprender, irmãos, pedir sabedoria de Deus e ter uma disciplina de administrarmos o nosso tempo. Porque hoje nós temos, irmãos, muitos ladrões, roubadores do nosso tempo. Antigamente, muito antigamente, quando eu era criança, tinha aquela conversa, né, de pessoas que viviam com o ouvido colado no rádio, não fazia nada, ficava colado no rádio ouvindo. E olha que o rádio, como não tem imagem, ainda era bom, porque enquanto você estava ouvindo o rádio, você cozinhava, enquanto você estava ouvindo o rádio, você limpava a casa, enquanto você estava, né, e para cada cômodo que você ia da casa, você levava o rádio, colocava lá e o rádio ficava tocando e você fazendo as suas coisas. Mas depois veio uma coisinha chamada televisão. E a televisão, por muitos anos, irmãos, ela sempre foi o ladrão do tempo. Você lembra? Não sei como é hoje. Eu assisto muito pouca televisão, eu não assisto muita televisão. A minha televisão aqui, né, ela é até grande, é convidativa a assistir, que a polegada dela é bem grande. Só que eu assisto pouco, às vezes. Esse ano eu comecei com a coisa, às vezes, de assistir jogo. Nem jogo eu assistia. Às vezes estava tendo o maior jogo lá, até do São Paulo, o Lucas gritando na sala e eu aqui lendo, fazendo minhas coisas, nem se dava ao trabalho de ligar a televisão. Ultimamente eu tenho assistido um pouco de jogo na televisão. Mas quando saiu a televisão, todo mundo falava, né, que a televisão era o grande ladrão do tempo. Porque havia pessoas, irmãos, que sentavam 6 horas da tarde na frente da televisão e só saíam da frente da televisão depois que a última novela terminasse. Então era uma novela atrás da outra, depois o jornal no meio e depois mais novela. E tinha uma época que tinha, né, não só a novela das 9, mas há muitos anos atrás, tinha uma época que tinha uma novela até às 10h30 da noite. Você já imaginou o que é isso, irmãos? E fora os programas, né? E eu sempre digo para as pessoas, não quer viciar em novela? Não assiste nenhum capítulo. Porque aquilo foi feito para entreter você, para prender a sua atenção, né? E sempre, no melhor da novela, acaba, e aí você tem que assistir no outro dia para ver o que aconteceu ali, o que vai acontecer, como vai terminar aquele enredo, aquela cena, aquela situação. Então, são grandes roubadores de tempo.
Agora, hoje, né, mais que a novela, mais que a televisão, que já perdeu, né, o seu tempo, já perdeu a sua força de alguma maneira, não muito, né, mas já perdeu a sua força de alguma maneira, principalmente entre o público mais jovem, né? Hoje nós temos o celular, a internet, né? A internet, quando era só no computador físico, né, no computador grandão, aí já era meio difícil você gastar tanto tempo assim, mas mesmo assim você gastava. Depois veio o notebook. O notebook já era um pouco mais fácil, porque ele era móvel, você já podia usar ele, né, com facilidade. Você podia pôr na cama, você podia usar ele aonde você quisesse. Agora, né, a gente tem uma coisa, você imagina, que um celular hoje, né, depende do celular que você tem, eu vejo anunciando aí os celulares, e não são nem iPhone, não. Outros celulares aí, gente, a capacidade que esses celulares novos têm, aqueles computador monstruoso que a gente tinha, não chegava nem perto da capacidade que esses celulares têm hoje, tanto de armazenamento como de, não sei como chama, né, da parte técnica dele mesmo, né, da capacidade técnica dele mesmo de reprodução, de fazer todas as coisas, é uma coisa extraordinária. Eu não sei se já aconteceu com você, eu confesso que comigo já aconteceu, de às vezes ficar assistindo aqueles réus, né, se assiste um, aí aquele foi engraçado, foi bonito, foi, às vezes foi tocante, foi bonito, você, pum, bate o dedo para assistir o outro. E quando você vê, às vezes você passou ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes até mais, assistindo aqueles filminhos, que são bons, são engraçados, mas são entretenimento. Eu assisto muito YouTube. Hoje mesmo eu estava, me deu uma curiosidade de saber, né? Como, porque aqui em Santos vai ter o túnel subterrâneo, né? Que vai passar por baixo da água lá para de Santos para o Guarujá. E essa obra vai ser muito importante, vai ajudar muito aquilo que gasta hoje 1 hora, 2 horas para fazer, e em 8, 10 minutos no máximo, a pessoa vai atravessar naquele túnel e vai sair lá no Guarujá, da ponta da praia no Guarujá. E eu não sei se movido por isso ou por alguma outra coisa, me veio uma curiosidade de saber, né, sobre um túnel de muito grande que existe entre a França e a Inglaterra. É a França e a Inglaterra, ela é dividida, né, separada num lugar por um lugar chamado Canal da Mancha, que é um mar que passa ali, e esse mar separa. De um lado é França, do outro lado é Inglaterra. Eu já fiz essa passagem de navio, mas tem um trem que vai por baixo do mar e ele anda, né? E eu tinha curiosidade de saber, hoje eu me deu uma curiosidade, falei, gente, como é isso, né? Que engenharia é essa? E eu fui ver então como foi construída, fiquei assistindo como foi construído o Canal da Mancha, né? O túnel do Canal da Mancha, que passa um trem de serviço, caminhões, né? E trem de ida e volta e carros. E eu falei, caramba, como será que foi isso construído? Eu tinha curiosidade. E hoje eu assisti um documentário, agora à tarde, de quase 1 hora, né? Nem deu tempo de terminar de assistir o documentário, explicando como foi feito, as obras de engenharia, a prospecção, tudo, como foi feito aquilo. Então, você tem o YouTube, que às vezes você assiste um filme de 1 hora, né? Mas você assiste um documentário, uma coisa que vai te instruir, que vai te servir para alguma coisa, né? No YouTube tem mensagens, tem pregações, tem muita coisa boa, tem tutoriais instrutivos no YouTube, mas, por exemplo, os réus aí.
tem os da igreja aí que eu te recomendo. A Yasmin, toda noite, todo dia, ela lança um aí, né? Chamado Minuto de Paz. E que, graças a Deus, tem feito muito, muito, tem agradado e tem abençoado a vida de muita gente. Tem dessas coisas que a Yasmin fez, do Minuto de Paz, que tem um que tem mais de 2.000 vistas, né? E muitos comentários de pessoas que não são do nosso círculo comentando. Ela lança esses reels aí, acho que pelo Instagram e também no Facebook. Ela lança no Facebook. E até é importante, irmão, se você assiste algum desse, comenta alguma coisa, curte, porque isso nos ajuda e ajuda a divulgar mais ainda, né, a igreja, mais ainda as coisas. Então, o que eu queria falar com você nessa noite hoje é pedir a Deus, né, nós pedimos ao Senhor sabedoria para administrarmos o nosso tempo. Administrarmos o nosso tempo. Você vê, se uma pessoa para correr, deixar o seu físico em ordem, ela se levanta, irmão, e se levanta. Pastor Nelson tem aí os familiares dele, filha, genros, que são ligados ao esporte, né? Tem academia, essas coisas. Irmãos, tem academias que funcionam 24 horas. E por incrível que pareça, você vai lá na academia, tem gente 24 horas. O pastor da nossa igreja, o Sidney, ele trabalha com manutenção de academias já há mais de 30, 40 anos. 30 anos que o Sidney faz isso. Né? Eu conheço o Sidney há uns 35 anos, ele faz isso já desde que eu conheço ele. Então, as grandes academias de São Paulo, quando era poucas, né? Ele já fazia e hoje ele faz grandes redes de academia. Então, a pessoa tem essa disciplina de... O que ela faz? Acorda às 5 da manhã, com frio, com sol, com chuva, joga água fria na cara, põe lá a sua roupa de correr e vai para a rua, correndo todos os riscos, né? Correndo tudo aquilo que a gente já sabe, e vai para a rua lá correr, né? E às vezes ruas inadequadas, calçada inadequada, mas a disciplina é maior que ela, né? Ela vai lá, ela se disciplinou aquilo e aquela disciplina dela é inegociável. Então, ela teria, de forma natural, uma pessoa que tem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, morando em São Paulo, depende de onde ela trabalha, ela teria condições de ainda manter uma atividade física diária? Não teria, irmãos, não teria. Porque ainda que ela vá trabalhar de carro, ela vai gastar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia para chegar no seu trabalho, na sua maioria das pessoas. Ela vai gastar, né, para chegar, para voltar de igual modo. Então ela já ia trabalhar, ficar o dia inteiro arrebentado e quando chegava em casa à noite, tudo que ela queria era tomar, né, jantar, tomar uma sopa, tomar um bom banho e dormir e descansar para a rotina do outro dia. Mas a pessoa se disciplina de tal forma para ela poder, né, fazer o seu trabalho, para poder fazer aquele cuidado, né, aquele hobby que ela colocou, né, ainda que, como eu estou dizendo, não estou falando mal, isso é saúde, né? A pessoa está cuidando da sua saúde. Mas o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele fala o seguinte, ele fala, há pessoas, né, os atletas nos estádios, eles se esforçam, eles se preparam, eles treinam, eles fazem todo o esforço para poder competirem, para ganhar, né, um prêmio, e só o primeiro leva o prêmio. E o apóstolo Paulo ainda fala que aquele prêmio é passageiro, que aquele prêmio é transitório.
Agora, o apóstolo Paulo fala que nós, como deveríamos nos portar como atletas de Cristo, né? E nos preparar para nós levarmos a semente da palavra de Deus e corrermos a corrida da fé, porque essa não é uma coroa, né? Antigamente a gente brincava, né? Às vezes o time era campeão num dia, aí no outro dia ele estava lá, né? E o orgulho das pessoas era dizer: eu estava lá na capa daquele jornal, você não viu? Meu time estava na capa daquele jornal. E eu sempre brinquei e falei assim: falei, olha, esse negócio de estar na capa do jornal é um problema, irmão, porque um dia você está na capa do jornal lá e o jornal está sendo vendido na banca e você está todo cheio de orgulho. No outro dia, aquele mesmo jornal tá poucos dias depois. Ele está sendo usado para enrolar peixe na feira, ele está sendo usado para enrolar banana. Então, essa glória, ela é tão transitória, ela é tão frágil, ela é tão, né, passageira, mas a glória do Senhor é uma glória eterna sobre a nossa vida. Então, nós nos devemos nos comportar. Então, quando a gente fala, eu não tenho tempo, não é que você não tem tempo. Às vezes, nós não estamos tendo sabedoria de Deus para administrar o nosso tempo. Aí você fala, pastor, mas eu nunca aprendi sobre isso, não sou treinado sobre isso. Irmão, tem coisas na nossa vida que é instinto. Você já teve filho? Teve sobrinho? Já ficou sob a sua responsabilidade algum dia? Teve irmão menor? Com certeza, irmãos. Quando você tem filho, você tem sobrinho, o seu filho, desde que acorda até a hora que dormir, ele vai querer fazer o quê? Brincar. Ou assistir vídeo, assistir televisão, né? Ou jogar videogame. Mas o que as mães fazem, né? As mães estabelecem regras. Chega uma hora que a mãe vai lá, desliga o videogame, desliga a televisão e fala: vai estudar, menina. Eu não te vi com o caderno na mão ainda. Vai estudar. Então, na verdade, ela sabe administrar o tempo. É que nunca foi colocado para ela fazer uma coisa assim. Põe no papel isso daí. A gente sempre, quando eu dou, né, conselhos, alguma mentoria, capelania financeira para alguém, né, eu sempre falo, né, a primeira lição para uma pessoa que gasta muito e que não sabe aonde está o seu dinheiro é ela andar com a cadernetinha e anotar tudo que ela gasta. Joabe, tudo, inclusive uma bala. Se deu uma ajuda para um pedinte, anota aquilo também. Dei R$ 2 de ajuda para um pedinte. Se tomou um café, uma vez uma pessoa falou para mim, falou, pastor, eu não imaginava que eu tomava tanto café por dia. O meu expediente, do começo ao fim, eu tomei 6 cafés. Num outro dia eu tomei 8 cafés. Quanto está um cafezinho hoje, irmãos? Eu não sei, que eu não tomo café em bar, eu não sei quanto custa um café. Uns R$ 5? Então você imagina que o cara que no expediente, ele foi lá na padaria e tomou 8 cafés, que seja R$ 5. Ele gastou R$ 40 por dia de café. 5 dias na semana, ele gastou R$ 200. 4 semanas por mês, ele gastou R$ 800 em café. Aí você fala, você tem plano de saúde? Ah, não, eu não tenho dinheiro para fazer um plano de saúde. Depende da idade dele, irmãos. O plano de saúde não chega nem à metade desse valor. E quanto pode ser útil num momento de dificuldade um plano de saúde? Mas a pessoa falou para mim, falou, Joab, eu não tinha consciência de que eu tomava tanto café. E normalmente café não é uma coisa que você toma sozinho, né? No caso dessa pessoa, ele era sempre que aparecia algum conhecido na loja, algum conhecido, falava, vamos ali tomar um café na padaria.
Aí ia lá com o conhecido tomar o café na padaria. E a gente, né, uma boa parte de nós, como bom brasileiro, não, eu te convidei, eu pago. Então já não é mais 8 cafés. Muitas vezes virou 16 cafés. Então, perceba, irmãos, como pequenas coisas fazem toda a diferença. E a pessoa começa a anotar os gastos dela, aí ela fala: caramba, quanta coisa que eu gastei aqui que eu não necessitaria ou não me acrescentou nada esses gastos, e às vezes até pelo contrário, está me atrapalhando. Esse recurso está me tirando de outra coisa que eu gostaria de fazer. Às vezes eu queria comprar um tênis para o meu filho, às vezes eu queria comprar uma roupa de presente, ou uma roupa para mim, e eu não comprei, porque eu não tinha dinheiro. Na verdade, muitas vezes, não é que a gente não tem dinheiro. Eu sei que dinheiro é um assunto muito delicado, irmãos. Mas muitas vezes é como eu estou administrando o meu dinheiro. A Bíblia fala que nós somos mordomos de Cristo. E nós vamos dar conta de todas as coisas diante de Deus, inclusive dos nossos recursos, do nosso dinheiro, mas vamos dar conta diante de Deus também do nosso tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Quanto tempo de Deus foi roubado? Quanto tempo de Deus foi tirado? Irmãos, o plano de leitura bíblica, por exemplo, 10 minutos por dia, no fim do ano você leu a Bíblia toda. Por mais que você tenha dificuldade de ler, você vai demorar 15 minutos para ler o plano da leitura bíblica todo dia, que nós vamos começar em janeiro. E aí você fala: não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não é que você não tem tempo. A gente não está sabendo administrar o nosso tempo. Nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Às vezes você pega um ônibus. Enquanto você está indo de um trecho para o outro no ônibus, irmãos, de um itinerário para outro, às vezes você passa 1 hora, 2 horas dentro do ônibus. Eu sei que nem todas as vezes a gente está sentado, acomodado, gostoso, mas quando você está aqui, o que você faz? Fica olhando para a janela, olhando para frente, olhando para a cara dos outros? Eu sei que tem pessoas que às vezes se sentem mal lendo dentro do ônibus. Mas, irmãos, como eu amava andar de ônibus. Porque tinha ônibus, depende do percurso que o ônibus fazia, era um livro. Eu lia um livro, às vezes dependendo do percurso que aquele ônibus fazia. Então, as minhas bolsas, toda a vida aí, os irmãos mais antigos já viram, as minhas bolsas de carregar a Bíblia, de carregar as coisas, toda a vida sempre foi cheio, sempre teve 2, 3 ou 4 livros diferentes, porque eu, nesse tempo de condução, nesse tempo de ônibus, eu usava para ler livros. Agora, você está em outro momento, na sua casa, dedica um tempo, administra o tempo. Então, que Deus nos dê sabedoria, irmãos. A Bíblia fala: remi o tempo, porque os dias são maus. E quando a gente administra o tempo, irmãos, quando você pega o seu filho, por exemplo, e fala para ele: olha, vamos supor que ele estudou de manhã, ele chega em casa, almoça, você fala: ó, vai descansar um pouco. Aí ele acorda. Aí você, né, fala: olha, você vai brincar das 3 às 6. Depois você vai tomar banho e depois você vai estudar mais um pouquinho. 1 hora você vai fazer a lição, né? Sabe o que acontece, irmãos? Aquele tempo que você deu para ele brincar, você pode ter certeza que ele não vai fazer outra coisa, a não ser brincar, brincar, brincar e brincar, né? Vai aproveitar o máximo possível. Então, quando a gente faz uma administração de tempo, irmãos, e a gente tem uma administração de tempo, aí você, né, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, né? Por gentileza, né?
não me faça perder meu tempo. Porque se tem uma coisa, irmãos, que você gastou, não volta mais, é o tempo. Ah, mas amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Mas o tempo que você perdeu hoje não volta mais. Esse já está perdido. Esse já se foi. E tem pessoas, irmãos, que às vezes, né, por coisas, né, fazem a pessoa perder o tempo, seja pelo celular, seja pela televisão, seja por outras distrações. Administra o seu tempo e você vai ver quanta coisa você pode fazer. Agora, e prioriza sempre, irmãos. Assim como a gente prioriza a atividade física. E não é errado, não. Prioriza mesmo. Tem muitos irmãos da nossa igreja que eu fico admirada, né? Elas trabalham fora, né? Tem as atividades do lar e ainda tem força para ir na academia. Né? Na nossa igreja, a irmã Janete ia na academia. Não sei se está indo de novo, mas outro dia eu vi ela conversando com a Luciana que queria voltar de novo aí na academia. E eu falo, meu Deus, como a irmã Janete tem coragem de ir na academia, tem força para ir na academia, né? E ela tem várias atividades, a irmã Janete. Então, irmãos, que você aprenda, a Bíblia fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a gente sabe, irmãos, que o Senhor, né, está às portas. E nós temos que servi-lo, nós temos que anunciá-lo, né? Esses dias aqui são dias de Natal, dias de ceia na igreja, e a ceia sempre renova o nosso compromisso, né? De nos lembrarmos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e nos lembrarmos que nós temos o compromisso de anunciar a sua morte, o significado da sua morte, a salvação das pessoas, até que ele venha. Esse é o compromisso da ceia do Senhor. Quando nós, claro que nós nos fortalecemos espiritualmente, mas nós nos fortalecemos para quê? Para cumprir essa missão. Esses dias alguém me falou, pastor, o senhor tem que tomar o whey protein, não sei o quê, porque te deixa forte, te deixa animado, te deixa não sei o quê. Aí eu fui e falei com o meu médico. Aí ele pegou e falou para mim, ele falou, ô Joab, deixa eu te perguntar uma coisa, você vai na academia? Eu falei, eu não. Ele falou, sabe o que o whey protein faz no corpo da pessoa? Eu falei, não sei não, doutor, eu sei que uma pessoa me falou que está tomando e ela fica disposta, bem disposta em casa, tudo, um casal, né? E para fazer as atividades da casa, para a vida, de modo geral. E aí ele falou, no seu caso, seu Joab, o senhor só vai acumular gordura, que é uma coisa que a gente não está querendo muito que o senhor acumule, não. Porque para nós, quanto mais magro o senhor tiver, né? Por isso que o senhor entra nessa máquina aí e a gente arrebenta de tirar peso do senhor. 4, 5 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 4 quilos. E então, irmãos, é a mesma coisa. A gente se alimentar, comer a palavra de Deus para um propósito. Então, o atleta, o que faz a academia, o que faz as coisas, esse sim, ele toma o whey protein, aquilo dá força para ele vai lá e pega aqueles ferro pesado e corre, e agora tem o tal do crossfit, né, que o cara fica lá virando pneu de trator, aqueles pneus gigantes de trator, daqueles caminhão de mina e aquelas cordas marítimas, né, que são uma coisa dessa grossura e um peso gigantesco, tem sentido. Porque se ele ficar tomando aquele whey protein e não gastar as energias na academia, ele vai ficar estufadão, mas não vai lhe servir para muita coisa. Então, irmão, que a gente, né, quando nós recebemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, participamos das coisas de Deus, nós também temos esse compromisso, né? Esse propósito de repartirmos aquilo que temos recebidos do Senhor. Amém? E a própria ceia fala isso, né? O que eu recebi do Senhor, isso vos dou, que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse,
Isso é meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, remi o tempo, porque os dias são maus. E eu me senti na necessidade de compartilhar esta palavra com os irmãos, de nós aprendermos, né? E pedimos a Deus sabedoria para administrarmos o nosso tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos dá sabedoria, entendimento, Senhor, graça, para nós estarmos remindo o nosso tempo, Senhor, para nós estarmos administrando o nosso tempo de maneira sábia, Senhor, gastando os nossos dias naquilo que realmente edifica, naquilo que realmente constrói, naquilo que realmente é bom, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos ocupados, Senhor, com estas coisas espirituais, Senhor. Claro que temos que cuidar do nosso corpo físico, que é o templo do Teu Espírito Santo, mas também, Senhor, não adianta nós estarmos cuidando do templo e deixarmos o templo sem o azeite do Espírito, porque o azeite do Espírito é que mantém a chama, que mantém a luz do templo acesa, e a luz do templo nunca pode se apagar, porque ela representa a presença de Deus. Então, Senhor, o Teu Espírito nas nossas vidas, ele representa a luz acesa, a Tua presença que nunca pode se apagar. No nome de Jesus, dá-nos sabedoria e que a Tua palavra entre em nossos corações de uma maneira profunda, simples, mas profunda, Senhor, para entendermos essas verdades. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para administrarmos nosso tempo. No nome de Jesus. O Senhor tem nos dado ferramentas tão poderosas, ó Deus, tão poderosas, e a gente acaba se perdendo com essas ferramentas que poderia ser uma grande bênção. A gente acaba se perdendo. Então nós pedimos misericórdia, pedimos perdão das vezes que nos perdemos e nos ajuda, Senhor, a administrarmos de maneira clara, pura, certa, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor André está dizendo que o genro dela tem uma academia de crossfit. Tem até um termo que eles usam, né? Crossfiteiro, né? Então, é a turma da maromba. Nós estamos lá na nossa igreja agora com a turma da maromba, a turma da corrida. Temos lá uns marombeiros lá dentro da nossa igreja. Mas, graças a Deus, né? É uma bênção. Tem uma moça que mora a uns 15 quilômetros da igreja. E ela, às vezes, vem assistir o culto na igreja, correndo. O marido vem de carro, né? O marido vem de carro e ela vem correndo. Então, é uma dedicação, né? Mas a gente tem que aprender a ter essa mesma dedicação com o nosso espírito, porque esse sim é a essência da nossa vida, porque você pode ser o maior saradão aí, e às vezes tem um acidente, aquilo se acaba em minutos, né? Agora, o que está dentro de você, ninguém tira, ninguém tira. Assim escreveu? Exercício para ambos os corpos, né? O animal, né? O físico e o espiritual. Amém, irmãos? Deus abençoe. Marina vai dar um oi para os irmãos. Amém. Oi, oi, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, que delícia de palavra, né? Exatamente, gente, que tem, todo mundo tem o tempo igual, né? Graças a Deus por isso. Um beijo, dona Alice, um beijo, meu amor, bom descanso. Beijo, Yasmin querida, boa semana aí, Deus te abençoe, viu, filha? Zion Fejo, Deus abençoe a irmã Bia, Nelsinho, Andreinha, Deus abençoe a todos os irmãos aí, Sara, Adilson Trevisan, Adilson Senhorinho. A irmã Janete foi ler para mim o papelzinho. Ela falou, eu não sei ler, pastor, eu não sei. Eu falei, não sabe, deixa eu ver. Aí ela abriu, o pastor me deu esse papelzinho aqui. No fim, ela leu o versículo todinho para mim. Que coisa mais linda. Ela leu direitinho. Coisa mais porque linda. Ela não sabe ler. E ela lê a Bíblia. Ela lê a Bíblia. Ela lê a Bíblia. Eu fiquei tão feliz que ela leu aquele versículo para mim. E ficou tão feliz com aquele papelzinho na mão. É um mistério de Deus. E ela ficou muito feliz. E leu pro Joabe, né? E foi lá no fundo
Eu tava com as crianças, leu o versículo para mim, com aquele papelzinho, tava tão feliz com aquilo, com a palavra de Deus na mão. Que Tá vendo? linda. A, Linda demais. a iniciativa de uma mocinha da igreja, né? O Coisa quanto mais linda. abençoou a vida da gente. Coisa mais Então, linda, viu? É lindo demais. E a palavra de Deus não vai se perder, né? E a Andréa tá falando aí que o genro dela tem equipe de rua também, de corrida de rua, né? Que legal. Aqui a gente vê, né? Eles chamam de assessoria, né? De corrida de rua, as equipes, todo mundo com a mesma camisa, tirando foto no percurso, Legal isso aí, né? muitas coisas. Amém? Legal. Todo mundo mandando um beijo para você aí, Nelsinho, irmã Rose. Mano, Irmã Rose, tá aqui ou tá em Piracicaba? né, beijo. Andrei. Já se recuperou da festona de ontem? Sim. Diz que a festona da Rebeca ontem foi linda, né? A Marina estava vendo as fotos, as coisas. Foi uma festa muito abençoada, glória a Deus. Que privilégio, né? Que bênção, né? Poder ela ter sua festinha, ter sua alegria com as amigas de escola, né? Com as pessoas que são próximas. Eu gostaria muito de ter ido, mas eu não pude, porque eu não estava bem ontem. Ontem foi um dia difícil para mim também. Eu tinha até avisado a Aline, porque às vezes a gente vem bem e às vezes o outro dia é muito difícil. Mas, gente querida, Deus abençoe a vida de todos, minha mãe, cada irmão que está aí, Rosane, Joás, irmã Bia. Força lá amanhã, irmã Bia, Deus está com a senhora. Amém? Estamos orando pela sua consulta à tarde. O Senhor Deus está na vida da senhora e vai abençoar todas as coisas. Tio Joás, minha mãe, cada tem médico essa semana, dia 18. Dona Madalena, cada irmão que está aí. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande beijo e até amanhã no nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Bom descanso.